E lá vamos nós. De novo aqui gravando um vídeo muito parecido com o vídeo que eu já tinha gravado sobre o The Boys, falando de novo sobre o final da história. O povo tá até agora irritado, tá todo mundo brabinho por causa do final da série do The Boys que não agradou todo mundo. Mas se você parar pra pensar e analisar um pouco, não existe como agradar todo mundo, não tem como agradar todo mundo. Isso não existe. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Não é o criador de uma série de televisão de super-heróis violentos ali, assassinos, que vai conseguir mudar a sua opinião e fazer você gostar dele ou do programa dele. O final da história foi bem raso? Foi. Foi bem simples? Foi. Foi o arroz e o feijão feito de forma normal e tranquila? Foi. Mas não necessariamente significa que o final foi ruim. Ele foi um final redondinho que fechou toda a série. Mesmo que a temporada 3, 4 e 5 do The Boys seja algo bem arrastado. É igual eu falei, a série era boa na temporada 1, porque aquilo era uma novidade, aquilo nunca aconteceu. Ninguém nunca viu os super-heróis daquela forma, agindo desse jeito. Era algo totalmente novo, era imprevisível. Da temporada 2 adiante, tudo vai decaindo. Os personagens vão ficando caricatos e perdendo aquela essência que eles tinham na primeira temporada. Eles vão perdendo os objetivos deles, por causa do roteiro, por causa da escrita, enfim. Mas isso não significa que a série seja ruim como um todo. Ela foi o arroz e feijão básico. Até porque, querendo ou não, alguém ia acabar acertando. Algum fã ia conseguir acertar o final dessa história. Porque tem poucos caminhos ali. Ou é o vírus que vai matar todo mundo, ou é uma guerra de super contra os The Boys, ou eles vão inventar algum jeito de tirar algum poder ali de luz, alguma energia da Kimiko ou do Soldier Boy pra arrancar os poderes do vilão, fazer ele perder a imortalidade. É só esses finais que tem. Então vamos parar pra pensar um pouco. Existem 8 bilhões de pessoas na Terra comentando sobre. É óbvio que alguém vai acertar. É óbvio que várias pessoas vão acertar o final da história. E isso irritou muita gente, mas vamos lá. Pátria morreu da forma mais humilhante e vergonhosa possível. Ele é um super vilão, ele não é um herói. Ele não é uma pessoa pra você se inspirar, uma pessoa pra você gostar, uma pessoa pra você amar. Ele é um assassino, um serial killer, um matador a sangue frio, um psicopata. O final dele foi condizente com o personagem. Foi um final patético, um final ridículo, mas é um final muito merecido. Igual foi o final do Coringa 2. O Coringa 2 é um filme horrível, é um filme ruim, sim, mas aquele foi o final merecido. Aquele é o final que o personagem deveria ter. O Capitão Pátria morreu de forma vergonhosa como um ser humano. Essa foi a maior humilhação possível de todas para o Capitão Pátria. Ele morrer como um ser humano normal, sabendo que ele não é um deus, igual ele imaginava ser. O Billy Bruto, ele morreu porque não tinha mais o que fazer. Ele simplesmente não tinha mais motivação, não tinha nada. Todo o arco daquele personagem, o desenvolvimento dele, o nascimento dele, etc. Tudo foi criado para aquilo, para aquele momento, para matar o Capitão Pátria. Depois disso, não existe mais o que fazer com ele. Ele já teve a vingança. Então o final dele também foi merecido. Foi um final raso? Foi arroz e feijão? Sim, foi. Ninguém tá dizendo que foi o melhor final do mundo. Mas foi um final ok, foi um final bom. E fechou toda a história dele, com começo, meio e fim. O Huey, no começo ele era só um cara normal, era interessante na temporada 1. Na temporada 2 adiante, todo mundo foi decaindo, e ele também, como um dos personagens principais ali, foi sendo deixado de lado. Mas todo o arco dele sempre foi esse, era uma vingança contra os Supers. Ele se aliou com o Billy Bruto e ter essa vingança por causa da ex-namorada dele. No meio do caminho ele conheceu a Luz Estrela, e agora no final os dois se casaram e a Luz Estrela tá grávida. A Luz Estrela também conseguiu o final dela, sendo uma mãe agora, ela tá grávida, e ela tá salvando o dia como uma heroína por fora dos bastidores, quase como uma espécie de vigilante. Então meio que fechou redondinho também o arco dela, o arco do personagem ali do Leitinho. Toda a história do The Boys estava afastando ele da família, que era o que ele mais queria, a família, cuidar da família dele. E ele teve isso no final, ou seja, o arco dele também fechou redondinho. O filho do Capitão Pátria, o Ryan, ele também queria uma família, ele queria ser um cara normal, poder ter uma vida simples, sem toda essa loucura de Capitão Pátria ser um louco genocida, ou o Billy Bruto ser um louco genocida. E ele conseguiu isso no final, o arco dele também fechou bonitinho ali. Não tem do que reclamar, não tem choro. Repito, de novo, foi uma coisa simples, foi básico. É uma coisa que muitas pessoas podem adivinhar, esse final. Mas foi bom, não foi um final ruim, foi um final ok, de forma épica.
Não fechou de forma épica com destruição do mundo, destruição do planeta, da galáxia, do universo, como a maioria queria. Fechou de uma forma simples, mas às vezes o final é mais simples do que você imagina. Não é algo totalmente absurdo e inesperado. O arco do francês, ele ajudou os T-Boys ali e falava muito sobre amor. Ele morreu se sacrificando pelos outros, ou seja, ele morreu pelo amor que ele acreditava. Então ele também fechou o arco dele redondinho, porque ali não tinha mais o que fazer. Talvez ele pudesse sobreviver para poder ficar com a Kimiko. Sim, talvez. Só que seria um final muito Bela Adormecida, um final muito Cinderela, entende? Um final bom demais. A Kimiko, de começo, ela era uma personagem violenta e com o tempo ela foi aprendendo a ser uma pessoa mais amável, uma pessoa mais amorosa, mais gentil, e conseguiu vencer o Capitão Pátria através do amor, vendo a imagem do francês que conversou com ela e falou que o poder não vem do ódio, vem do coração, vem do amor, que é justo sobre o que ele sempre falou na história, e isso refletiu nela. No final ela conseguiu vencer e remover a imortalidade do Capitão Pátria através do amor, e isso foi bom. Fechou o arco dela ali, mesmo não sendo a melhor coisa do mundo, como por exemplo, ela vai se casar com o francês, por exemplo, e eles vão ter filhos e vão ir pra França. Não foi exatamente esse o final, mas mesmo assim teve um fechamento da história dela, que foi ok, foi bom. A Vogt continuou da mesma forma, e é óbvio que o sistema ele nunca vai parar. Então o sistema ele funciona assim, ele funciona em ciclos. Você não acaba 100% com o sistema, a menos que você acabe com o mundo inteiro de uma vez. Nem é condizente com a história do que foi passado na obra, não existe como parar o sistema. Então o final da Vogt também foi condizente, eles continuam lá quase intactos. E a opinião pública ficou dividida, mas a Vogt, controlando propaganda e publicidade, mídia, etc., vai conseguir dar um jeito de dar a volta por cima e voltar aos seus eixos de forma normal, como sempre foi. Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Se quiser, coloque aqui o seu comentário, o que você pensa sobre isso, se o final ele foi bom, se ele foi épico, se ele foi um final raso, se ele foi abaixo do esperado, ou se ele foi um final ok. Comente aqui o que você pensa sobre. Isso é tudo, até mais, valeu, até o próximo vídeo.